Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia, aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11 em diante. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a sua mulher concebeu. E enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás deles, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua casa com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de ir atirar do muro, que feriu a Abimeleque, filho de Jerubbezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de um mó corredora, de que morreu em Tebes, porque vos chegastes ao muro. Então dirás também: morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o Heteu, servo, o teu servo Urias, o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido, e com ele os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha.
E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar de suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher o tomaste por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porém diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos a nós, a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Agora, poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, e chamou seu nome Gedias, por amor do Senhor. Entretanto, jejuou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça de seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Aminon ama Tamar e comete um incesto. E aconteceu depois disto que, tendo Abisalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab,
filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Abisalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a sertã, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon: fazei retirar todas da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando, olhou-se para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou a seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei, com capas, e seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Abisalão, seu irmão, lhe disse: esteja Aminon, teu irmão, contigo. Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Abisalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Abisalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Abisalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Abisalão mata Aminon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Abisalão tinha tosqueados em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Abisalão a todos os filhos do rei. E veio Abisalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Abisalão: não, filho meu, não vamos juntos, para que não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Abisalão: quando não deixar ir conosco Aminon, meu irmão, porém o rei lhe disse: para que iria contigo? E instando Abisalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Abisalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou. E esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Abisalão fizeram a Aminon como Abisalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a noiva de Davi, que se dizia: Abisalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou os seus vestidos e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram a todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Porque assim o tinha resolvido fazer Abisalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Abisalão fugiu. E o mancebo que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte.
Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Jesus. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Jesus. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Amém. Glória a Deus.